Planejamos nossa vida profissional, nossa vida de estudos, de planos pessoais. Mas e a vida devocional? É algo que você para, reflete, analisa e traça planos na sua entrada de ano. É comum na entrada de ano a gente parar e pensar: nossa, esse ano eu não consegui cumprir todas as metas do trabalho. Ou, poxa, esse ano eu mandei mal na faculdade, perdi matéria, minha média caiu, preciso me organizar melhor para que no final do próximo ano eu não esteja na mesma situação. Mas será que você pensa: poxa, esse ano eu poderia ter orado mais? Ou esse ano eu não meditei tanto na Bíblia como eu gostaria? Ou ainda, esse ano eu coloquei coisas secundárias acima do meu tempo com Deus? Se você não fez isso, minha irmã, eu quero te convidar a fazer. A refletir, a parar, a pensar, a analisar, a pedir para que o Santo Espírito de Deus possa te incomodar. Não porque Deus te ama menos por causa da sua negligência nessa área, nem porque Ele vai te punir, mas porque Ele é um Pai amoroso que nos convida à bênção de ter um relacionamento real com Ele. Isso é uma dádiva, porque só nele, porque só Ele pode trazer verdadeira alegria ao nosso coração. Muitas vezes nós buscamos a nossa alegria em outras coisas, na nossa vida profissional, nas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas a nossa alegria reside no Senhor. Aproveitando o assunto, você sabia que a gente lançou um workshop sobre o verdadeiro contentamento? O workshop chama A Jornada ao Contentamento Cristão, foi lançado lá no Meninas Sob Graça. Nesse workshop você encontra 5 aulas teóricas, 4 atividades práticas e um artigo também com algumas práticas para que você possa praticar o contentamento no dia a dia. Ficou muito legal. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Tem também um cupom de desconto especial para você. E eu espero que seja um instrumento do Senhor para que você possa encontrar sua alegria nele, independente das circunstâncias dessa vida. Voltando ao nosso assunto principal, como é então que a gente pode ser consistente e constante durante esse ano 2025, durante toda a nossa vida, em nosso momento de leitura, de meditação na palavra e de oração? Eu separei aqui 6 dicas que foram muito úteis a mim durante toda a minha caminhada e ainda são coisas que eu aprendi com o Senhor, coisas que eu aprendi com outras pessoas e agora eu quero passar para vocês. A primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa ter bem claro na nossa mente é que o nosso tempo com Deus, o nosso momento devocional, não é algo que Deus precisa que a gente faça. É algo que nós precisamos. Assim como o nosso corpo necessita de água, necessita de alimento para ser funcional, nós também precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do relacionamento com Deus, porque nós fomos criados para Ele. Quando a gente deixa essa área de lado, nós ficamos mais suscetíveis ao pecado, a nossa carne começa a ficar mais forte e nós vamos cedendo mais facilmente ao pecado. Você lembra quando Jesus foi tentado, como era a forma que ele respondia às tentações de Satanás? Ele sempre dizia: está escrito, está escrito. Mas e você e eu? Como é que a gente responde quando as tentações nos sobrevêm? Será que a gente tem um tá escrito na nossa mente ou a gente facilmente cede à tentação? Tem um texto que eu gosto muito lá em João capítulo 14, versículo 26, em que Jesus diz que o Espírito Santo vos lembrará tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele está dizendo aos seus discípulos, ele está falando: olha, eu vou ao Pai, mas eu estou enviando para vocês um Consolador, e esse Consolador lembrará a vocês tudo aquilo que eu tenho te ensinado. E isso se aplica a nós também. O Espírito Santo lembra a nossa mente, o nosso coração, quando a gente precisa de um consolo, quando a gente precisa de força, de alimento ali para resistir à tentação, enfim, todas as situações da nossa vida. Só que como é que o Espírito Santo vai lembrar nossa mente se a gente não aprendeu, se a gente não tem em mente, se a gente não sabe o que a palavra de Deus nos ensina, o que o próprio Jesus nos ensina? Nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse repertório, né? E o Espírito Santo, no momento devido, vem e traz à nossa mente
aquilo que o próprio Jesus já nos ensinou. Quando nós não temos um relacionamento com Deus, nós ficamos também mais propensos ao descontentamento, à murmuração, a viver reclamando. Nós estamos longe de Deus, nós estamos vivendo como ateus. Nós dizemos crer em Deus, mas na prática nós vivemos como se Deus não existisse, nós vivemos à parte de Deus. Nós precisamos lembrar que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do alimento sólido de Sua palavra. Nós precisamos da comunhão que nós só encontramos diante de Deus em oração. E diante dele unicamente é que o nosso coração é realinhado. É nele que nós encontramos alegria. É nele que o nosso coração encontra consolo no momento da dor. A segunda dica, agora entrando numa parte mais prática, é que você precisa ser intencional. Você quer ser mais constante, você quer ser consistente em sua vida de comunhão com o Senhor? Então você precisa ser intencional nisso. E como é que a gente pode ser intencional e se preparar para esse momento? Primeiro, a gente já pode ter na nossa cabeça, na nossa rotina, qual é o momento que a gente vai fazer o nosso devocional. Eu prefiro fazer logo pela manhã. Então eu acordo, tomo meu banho, faço meu devocional e só depois eu vou fazer o restante das coisas. Mas talvez para você pela manhã não seja o melhor momento. Você pode fazer em um outro momento. Mas é importante você ter em mente, você ter estabelecido qual será esse momento. Senão a gente fica no se der, né? E a gente sabe que na correria da nossa vida, se a gente não priorizar o que realmente é importante, a gente acaba vivendo, apagando as urgências do dia a dia e deixando o que realmente é importante de lado. Então coloque esse tempo com Deus, seja 15 minutos, seja 20 minutos, mas coloque isso na sua rotina. Nós temos uma dificuldade com a palavra rotina, né? Mas, na verdade, nós precisamos da rotina. Pense num bebê, por exemplo. Geralmente a gente fala sobre como os bebês gostam da rotina, sobre a rotina do bebê. Mas aí quando a gente cresce, a gente acha que a gente não precisa mais de rotina. Mas nós precisamos de rotina. E mesmo que a gente não saiba, nós gostamos de rotina. Quando algo está estabelecido na nossa rotina, acaba se tornando algo natural, como levantar, tomar um banho, como escovar os dentes antes de dormir. Ainda dentro desse segundo ponto da intencionalidade, tem sempre uma coisa que eu falo, que é simplificar. Às vezes a gente quer tornar, sabe, tudo da forma mais ideal, mas não precisa disso. É para fazer parte da nossa rotina, então simplifique. Como você pode simplificar? Por exemplo, muitas das vezes, eu faço meu devocional juntamente com o meu café da manhã. Tem dias que eu faço antes, quando eu não tô com muita fome, mas na maioria dos dias eu faço junto com o meu café da manhã. Então ali é um momento, eu já atrelo uma rotina a outra, eu vou acordar e vou comer. Então, enquanto eu estiver comendo, eu vou meditando na palavra de Deus, eu vou ter o meu momento de oração. Então simplifique. A terceira dica é que você tenha um plano de leitura. Como assim um plano de leitura? Preciso ter um plano que eu vou pegar na internet? Não necessariamente, é uma opção. Mas você simplesmente pode pensar, nossa, esse ano eu quero estudar melhor sobre as cartas paulinas, eu quero meditar nas cartas paulinas. Ou, esse ano eu quero começar do começo, então eu vou começar a ler Gênesis. Então, vai lendo, termina um livro após o outro. Nunca, gente, nunca façam o devocional de vocês como se fosse um sorteio. Lembra que a Bíblia é um livro. A gente não pega Harry Potter e abre na metade do livro e começa a ler, né? Então, a gente lê do começo. Mas a Bíblia tem uma característica de ser um livro com vários livros dentro. Então, também é possível que você não comece de Gênesis, mas você comece, talvez, sei lá, de Esther. Mas você vai começar do capítulo 1 e vai terminar no último capítulo de Esther, entende? Esse ano, por exemplo, lá no Meninas Sob Graça, a gente lançou um plano de leitura devocional dos livros históricos, que vão de Josué a Esther. Esse é o objetivo da gente ler durante esse ano, no momento devocional. São poucos livros. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre falo é que o momento devocional é para ser um momento de deleite. É um momento de você meditar. Como é que você vai conseguir meditar se por dia você vai ler 3, 4 capítulos?
fica mais difícil, especialmente para quem não tem o hábito, para quem não tem muito tempo disponível. Então, nosso plano de leitura, que eu também vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram, foi dividido pensando justamente nesse momento devocional, com poucos versículos. Mas caso você não queira meditar nos livros históricos durante esse ano, você tem um outro plano, faça isso. Ou talvez pegue um da internet, mas vá no seu ritmo. Mesmo que tenham 3 capítulos ali naquele dia no plano da internet, você lê um capítulo, você lê 20 versículos. O importante é que você consiga ler, pelo menos fazer uma releitura no mínimo, para que você possa meditar. A quarta dica é que mesmo quando você estiver sem vontade, ou com pouca vontade, ou com sono, ou com pouco tempo disponível, nunca ache que é melhor não fazer. Nunca ache que, não, eu tô com pouco tempo, então é melhor fazer amanhã. Não, é melhor 2 minutos, ler um salmo. É melhor um pouquinho, 2 versículos, do que você não ter o alimento ali naquele dia. A gente tende a querer sempre as condições ideais, mas se a gente for esperar pelas condições ideais, a gente vai viver adiando essas coisas. A gente vai viver adiando o nosso tempo com Deus. Então, faça mesmo assim. Leia poucos versos. Veja o que é que aquele texto te diz sobre Deus, o que é que aquele texto te ensina sobre Deus, ensina sobre quem você é em Cristo, te ensina sobre o próprio Cristo. Tem alguma promessa, tem algum mandamento? O que é que aquele texto está te dizendo? Medite nisso. E se for o caso de que realmente não dê, porque vai acontecer, tá bom? Vai acontecer de dias a gente não conseguir. Pelo menos, ore, entregue ao Senhor aquele dia, coloque diante dele aquele dia, mesmo que seja no caminho do ônibus. Não ache que o seu momento com Deus só pode ser ali, no seu quadradinho. Não, vai ter situações que a gente não vai conseguir mesmo. Então, enquanto você está no ônibus, vá ali orando, vá conversando com Deus, vá trazendo à mente um texto bíblico que você já tem na sua mente e medite. Olha, lembro desse texto aqui, o que é que eu poderia aplicar no meu dia de hoje? A quinta coisa que eu quero que você saiba é que quando você falhar, e sim, você vai falhar, como eu já falei antes, lembre que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é o seu Pai. Não ache que porque, nossa, eu sempre falho, Deus deve estar muito chateado comigo, então é melhor eu nem fazer enquanto eu não tiver realmente um tempo. Não, você falhou, no dia seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam novamente e você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Ele é o Pai das misericórdias. Não é um Senhor rabugento que está no trono olhando e esperando a hora que você vai falhar para te castigar. Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas que te chama de filha, te adotou em Cristo Jesus. Você pode recomeçar, você pode ir até Ele. E por fim, a sexta coisa que é muito importante que a gente saiba, para que enfim a gente tenha esse momento de uma forma consistente e constante, é que a gente não confie na nossa perseverança, que senão a gente vai falhar. Que a gente não confie na força do nosso braço, na nossa força de vontade, mas confie unicamente na obra de Cristo. A Bíblia, a oração, a meditação são meios de graça. Graça, percebe? É graça. Não é por causa das nossas obras, não é por causa de mim, não é por causa de você. É única e exclusivamente porque Deus é Deus gracioso. Quando a gente confia nas nossas obras, dificilmente o que a gente está ali meditando vai causar alguma mudança no nosso coração, porque a gente está confiando em nós mesmos. Então confie na obra de Cristo Jesus e vá até Ele com alegria, com esse coração quebrantado e consciente de que você só pode ir até Ele, porque Ele veio primeiro. E então se deleite em saber que você pode ter um relacionamento real com o Criador do Universo. Amém, minha irmã? Espero que durante esse ano a gente possa estar firme e forte meditando na palavra do Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus, o nosso Pai. Amém?
Espero que tenha te abençoado. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. E eu espero que seja bênção para você. Vamos juntas, caminhando juntas. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.